Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Espero que Deus possa nesse instante nos abençoar, neste momento em que nós iremos iniciar a igreja em casa. Creio que nesses últimos tempos em que nós estamos vendo esta atual situação, nunca se fez tão pertinente, não é verdade? Esse título, a igreja em casa. Talvez você tenha feito seus cultos domésticos. Se você não tem feito, eu te convido a experimentar. Abra sua Bíblia, ouça um louvor, ore com a sua família. Deixe que Deus preencha esse espaço que há para ser dele, o culto a Ele, o louvor a Ele. E nessa noite eu espero que seja uma noite de aprendizado. Neste momento de culto eu espero que seja um momento abençoador na sua vida. Eu espero que Deus fale com você tremendamente. Eu espero que Deus te encha da graça, da misericórdia dele, que ele te encha das suas virtudes, que ele te encha das respostas que só vêm do trono, que só podem vir dele. Se há alguma necessidade na sua vida, meu irmão e minha irmã, de emprego, de sustento, se há alguma necessidade na sua vida de conforto, onde somente o Senhor ele é capaz de suprir essa necessidade, saiba que o Senhor ele vai fazer hoje. Saiba que o Senhor ele vai realizar agora, quando eu e você nós nos prostramos diante do Deus que é santo, diante do Deus que é único, diante do Deus que é maravilhoso. Ele ouve o clamor da sua igreja, ele ouve o clamor dos seus filhos, ele ouve o clamor daqueles que se ajoelham, que se prostram diante dele, principalmente quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos Jesus para fazer morada nas nossas vidas. Querido, que esse Deus que vai além das nossas forças, esse Deus que vai além das nossas compreensões, esse Deus que rompe a barreira do amor, esse Deus que ultrapassa as barreiras e os limites que nós impomos, esse Deus que nos surpreende, que nos enche de graça, que esse Deus possa falar ao seu coração nesse instante, em nome de Jesus. Que esse Deus encha a sua vida, que esse Deus possa te satisfazer. Caso você não se sinta satisfeito, ore mais, adore mais, chame pelo nome de Jesus. Chame porque somente Jesus pode suprir as nossas necessidades. Somente Jesus pode tocar em nossos corações e nos fazer vitoriosos em Cristo Jesus. Porque, queridos, eu entendo que não há nada, eu entendo que não há situação que possa fazer com que nós nos sintamos decepcionados, frustrados, diminuídos, reduzidos. Não, eu não acredito, porque eu acredito no Deus da vida, eu acredito no Deus que faz milagres, eu acredito no Deus que opera, que transforma, que revigora, que dá forças e vigor aos seus filhos. É esse Deus que eu e você servimos. Independente da situação que estejamos vivendo, que possa parecer tudo destruído, tudo acabado, tudo desolado, a esperança, a humanidade, irmão, irmã, Deus não nos abandona. Ele espera uma ação sua, Ele espera uma oração sua, Ele espera um pedido de socorro que vem de você. Ele espera ouvir as batidas do seu coração pulsando e desejando por Ele. É isso que Deus espera dos seus filhos. Não seja você parte de uma igreja que é omissa, mas seja você a igreja que revela e expressa o amor e o cuidado desse nosso Deus que criou os céus, que criou a terra e tudo que existe nela e fora dela, dos nossos conceitos, o que a gente não consegue compreender e entender, porque Deus ele vai além daquilo que eu e você conseguimos entender como seres humanos. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Descanse nele. Espera por ele. Não tem sido dias fáceis de jeito nenhum. Mas Deus ele não mudou. A situação pode ter mudado. As crises podem ter chegado na sua vida.
As coisas difíceis, meus irmãos, elas vêm, elas batem na nossa porta. Só que o Deus que eu e você servimos, esse Deus, ele é imutável. O Deus que eu e você servimos, ele não muda. Se ele tem planos para a sua vida, ele vai cumprir. Assim como ele tem planos na minha vida, eu sei que ele vai cumprir, ele não vai de jeito nenhum me deixar desesperançado. Assim como ele não vai deixar a sua vida, porque nós oramos, porque nós buscamos um Deus que é vivo, porque nós buscamos um Deus que é maravilhoso e ele não permite que os seus servos sejam envergonhados e humilhados. Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus, ele supre todos os desejos dos nossos corações no que diz respeito ao anseio, ao desejo de estar na presença dele. Eu quero cada vez mais que eu e você, como igreja, estejamos firmes, intactos nessa fé inabalável. Eu te convido nesse instante a fechar os seus olhos e tenhamos um breve momento de oração, meus irmãos. Senhor Deus, não existe nada melhor do que estar na sua presença, não existe, ó Deus amado, nada melhor do que te adorar. E Deus, não existe nada melhor do que nos momentos de aflição e de angústia, de necessidade, ó Deus, saber que nós temos um Deus que está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades, para acalentar os nossos corações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço para que o Senhor opere em mim, opere nos meus irmãos, opere na sua igreja, Pai, de uma forma maravilhosa, Deus. Eu não sei o que os seus filhos têm passado, Senhor Deus. Eu não sei, Pai, mas o meu coração sangra, mas o meu coração, ó Deus amado, se compadece com a dor dos teus filhos, ó Pai. E eu peço, Jesus, opera na vida deles, transforma a vida deles, trabalha em favor dos teus filhos, ó Deus. Se eles são especiais para mim, imagine para o Senhor, que é um Pai que sustenta, que dá provisão aos seus filhos, ó Deus. Então, Pai amado, em nome de Jesus, não permita que a sua igreja perca fé. Não permita que a sua igreja perca a esperança. Não permita, Deus, que a sua igreja perca o foco. Que és tu, Jesus. Que és tu, Jesus, a única razão da nossa vivência. A Deus, alimenta a nossa fé. Se Deus, se por algum acaso, se por alguma razão, alguns dos meus irmãos, ó Senhor Deus, se perdeu no meio do caminho, em meio a essa crise existencial, ó Deus amado, em meio a essa nova realidade que temos vivido de isolamento, ó Deus, se algum dos meus irmãos se perderam, se algum dos teus filhos, ó Deus, ainda não conseguiu se encontrar, resgate, ó Deus. Traga-o, ó Senhor Deus, na sua presença, assim como aquela figura do bom pastor que pega a sua ovelha. O Senhor é aquele pastor que deixa as 99 em prol daquela uma que se perdeu, Pai. Eis-nos aqui, ó pastor divino, eis-nos aqui, ó bom pastor, recupere a nossa fé. Traga-nos, ó Deus, aquela sensação do primeiro amor, revigora a nossa fé, Pai. Nos ajude em amor, ó Deus, a enxergar-te e encontrar a nossa fé, Pai. Não deixe que esmoreçamos, e se por um acaso, ó Deus, alguns dos meus irmãos esmoreceram, traga vitalidade, traga a rigidez da sua palavra sobre a vida deles. Eu os abençoo, ó Deus. Eu oro e apresento todos os meus irmãos, ó Pai amado, as tuas ovelhas, ó Pai, nas tuas mãos, porque tu és o bom pastor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Peço desculpas pela emoção, mas quando o Espírito Santo ele nos envolve, eu não resisto, eu não faço nenhum tipo de esforço para conter a presença do Espírito Santo. E o Senhor, ele sempre falou muito forte no meu coração através das lágrimas. E eu acredito que Deus ele pode também falar no seu coração quando você assim permitir que ele entre. Faça dele o foco da sua vida. Sabe, não deixe que outras coisas roubem o lugar de Deus no seu coração. Não permita
que esses dias tão diferenciados, onde pode parecer que não tem mais solução e esperança, não permita que isso faça com que você perca a sua fé e perca o foco que é Cristo. Não deixe outras coisas preencher, queridos, o lugar exclusivo de Deus no seu coração. Deixa Ele fazer morada e habitar aí, em nome de Jesus. Queridos, eu vou encerrar por aqui, porque eu acredito que o que Deus tinha para falar, Ele já falou no seu coração. Nós não precisamos, em hipótese alguma, preencher nada se achamos que não foi preenchido, porque quem tem que preencher é o Espírito Santo. Quem tem que agir, quem tem que te convencer de alguma coisa, não é o meu muito falar, não é muitas das palavras, mas sim é o Espírito Santo. Se Ele nos conduziu nesse sentido, nessa noite, eu te convido a cada vez mais se envolver com esse sentimento de esperança, com esse sentimento de que Deus, Ele pode te sustentar e te capacitar. Eu vou ler o versículo desta noite, no qual nós estaríamos estudando o livro de Daniel, e eu peço para que você reflita sobre ele, assim como eu também. Irei refletir, irei meditar, irei descansar nesse conceito de que Daniel, ele nos apresenta. Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 8, que diz: Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os juízes, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria então atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar as províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não se dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Amados, o título desta noite, do estudo que nós teríamos, é Suas posturas e atitudes valem fidelidade a Deus? Aliás, suas posturas e atitudes revelam fidelidade a Deus? O que você tem feito expressa a imagem de Deus? O que você tem realizado, o que você tem pensado, o que você tem agido, suas ações, as suas posturas, refletem a imagem de Deus? Reflete o caráter de Deus? Reflete uma postura no qual Jesus faria? Leia novamente esse versículo com mais atenção, porque o seu pastor encontra-se um pouco emocionado e não conseguiu, talvez, extrair o melhor dele nesse instante. Mas eu te convido, ore mais uma vez, leia a palavra de Deus e se entregue. Amém? Feche os seus olhos nesse instante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus seja sobre você e sobre a sua família. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um dia abençoado. E que Deus revele a glória dele sobre você e que você consiga imprimir a imagem de Deus sobre aqueles que estão ao redor de você. Porque o Senhor, Ele te honrará com a sua fidelidade. O Senhor, Ele te abençoará, porque tu és um filho de Deus, porque você é uma filha do Senhor, e Ele te ama, e Ele quer cuidar de você, assim como Ele cuidou de Daniel e de seus amigos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.